Estamos, então, iniciando, neste momento, a gravação da aula inaugural, da primeira aula do curso de pós-graduação em Acesso à Justiça e Defensoria Pública, do curso Ouse Saber, né? Uma satisfação para mim poder participar deste projeto, coordenado pelo professor Felipe Augusto Nascimento, pelo professor Jaime Alves, professor Rodrigo Santos. Então, uma grande satisfação poder iniciar o nosso curso na data de hoje. Eu preparei um PowerPoint que já está sendo exibido aí na tela para que nós possamos interagir um pouco melhor e facilitar o acompanhamento pedagógico. A minha proposta, o modelo de desenvolvimento da aula será uma aula expositiva, usando esse recurso do PowerPoint para que os alunos e alunas possam ter segurança sobre qual é o assunto, qual é a ideia que a gente quer transmitir, tá bem? Então, eventualmente, se necessário, a gente tem aqui o chat, mas podem se comunicar, eu vou tentar ficar atento também se houver alguma dúvida, alguma necessidade de usar o chat, mas nós vamos, então, seguir a aula usando o PowerPoint. Então, dito isso, o tema dessa nossa primeira aula é exatamente fundamentos do acesso à justiça. E aí, para começar, né, é importante começar com uma introdução, noções introdutórias dessa temática. A palavra justiça é a palavra central dessa expressão, né, acesso à justiça. E aí nós propomos inicialmente a fazer uma reflexão sobre o que é justiça, né? A justiça é um valor, a justiça é uma virtude, e como valor, é um valor que tem uma dimensão pessoal, uma dimensão individual, mas é uma daqueles valores que é muito caro, muito importante para a vida em sociedade. A vida em sociedade sem parâmetros, sem critérios de justiça, que estão muito ligados também à noção de razoabilidade, de igualdade, de equidade, a vida em sociedade fica realmente muito mais difícil, muito mais complicada, inviável de alguma maneira. Então, é um valor social, assim como é também um valor pessoal, né? O ser humano tem na sua própria essência, na sua própria existência, na sua consciência moral, um apelo por justiça, um apelo por essa ideia de equilíbrio, de razoabilidade. E, em alguma maneira, também a noção de justiça está muito relacionada com a noção moral de bem, né? A busca do bem, a busca daquilo que é o correto, o reto ou o justo. E aí, nesse sentido, a justiça, no seu sentido social e no seu sentido pessoal, pode ser também analisada não como um valor, não apenas como um valor, mas como uma virtude. O conceito de virtude consiste em praticar e se esforçar, melhor dizendo, para praticar reiteradamente, não avulsamente, isoladamente, mas para praticar de modo contínuo, permanente, condutas adequadas e evitar e abster-se de condutas erradas. A prática reiterada de condutas erradas, inadequadas, moralmente indesejadas, corresponde à noção antagônica de vício, né? Então, vício e virtude são expressões que se contrapõem. Então, a justiça é talvez uma das mais eloquentes, mais excelentes virtudes que deve ser perseguida pelo ser humano. E tudo isso nós estamos falando, como está aí no slide, no primeiro tópico, refletindo sobre as dimensões ético-filosóficas da justiça, né? E, para tanto, eu faço uma breve referência, porque o nosso tempo é escasso, nós estamos num curso de pós-graduação, em que a proposta é sinalizar alguns tópicos, alguns itens para o aprofundamento, para a reflexão, para as leituras dos pós-graduandos, de modo que aqui nós estamos diante de um campo do conhecimento humano chamado de estudo das teorias da justiça e de suas concepções, cujas origens, né, dessa preocupação de refletir sobre o que é o justo, qual o sentido da justiça, se encontram lá na antiguidade, sobretudo na antiguidade grega, né? Todos nós que somos
fomos estudantes universitários, se estamos aqui é porque percorremos toda uma trajetória de formação acadêmica até a graduação. Quero crer que a maioria dos que estão aqui são graduados em Direito, tiveram certamente a ocasião de, nos seus cursos de Direito, refletir um pouquinho sobre essa temática das teorias da justiça, desde a sua formulação mais marcante, mais impactante para os nossos tempos, para a nossa cultura, lá na Grécia Antiga, com os escritos de Aristóteles e Platão, exatamente tentando refletir e elaborar uma teoria, um conjunto de noções fundamentais para permitir o desenvolvimento humano, o progresso humano, o desenvolvimento pleno das pessoas humanas e da própria vida em sociedade. E essas teorias da justiça, ao longo da história, voltaram a ser revisitadas e reformuladas e reconfiguradas, né? Nós temos um momento marcante também nessa trajetória da nossa cultura ocidental com o período do cristianismo, e não só as reflexões evangélicas sobre qual é a noção da justiça, o que é a justiça, mas a elaboração que sobre essa temática foi feita pelos grandes pensadores cristãos do período antigo e do período medieval, que nós podemos mencionar na figura de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, né, que procuraram exatamente fazer essa associação entre a compreensão cristã para com a compreensão greco-romana, especialmente da filosofia grega, adaptando e atualizando a teoria da justiça de Aristóteles para aquele contexto histórico-cultural que até hoje nós não desprezamos, pelo contrário, são fundamentais para a nossa cultura ocidental. E aí também, nos tempos modernos e até contemporâneos, nós temos vários autores que procuram refletir e explicitar e desenvolver essa compreensão sobre o que é a justiça, né? Nós temos um livro que está na bibliografia do projeto pedagógico, que eu quero crer que todos vocês já tiveram acesso, muito bem elaborado aí pela equipe do professor Felipe, do professor Jaime. Então, nessa bibliografia da nossa aula inicial, está um livro que eu desconhecia e que está esgotado no momento, mas já soube que está na iminência de sair a sua segunda edição, um livro da editora Lumen Juris, que é também a editora que edita meus livros, que é o livro do professor Emetério Silva de Oliveira Neto, pelo que eu vi do livro, um cearense, né, que fez mestrado na Universidade Federal do Ceará, e esse livro é a dissertação de mestrado dele. O título do livro é exatamente Fundamentos do Acesso à Justiça. Então, é um livro importante para dar lastro a esse conteúdo dessa nossa primeira aula sobre Fundamentos da Justiça. E lá no capítulo inicial ele percorre essa síntese das teorias da justiça e suas concepções, e ao qual eu vou me remeter para um possível aprofundamento futuro de vocês sobre essa temática, sobre os fundamentos do acesso à justiça. E aí, passando já para o segundo tópico, o papel do Estado, da autoridade pública, na realização da justiça. Como é que é o papel do Estado, da autoridade pública, na realização dessa justiça, que é um valor, que é uma virtude? Como é que a autoridade pública, e eu coloquei propositadamente aí entre parênteses autoridade pública, porque a noção de Estado, com E maiúsculo, como está aí, todos nós sabemos, é uma noção bastante recente na história, né? Nós não podemos dizer que no período da Antiguidade havia o Estado romano. O Estado é um conceito contemporâneo, mas não há dúvida de que, desde os primórdios da história humana, quando as sociedades humanas começam a se organizar politicamente, a figura da autoridade pública, do governo, lato sensu falando, estava presente, e aí é isso que eu quero refletir, né? É isso que está presente lá na teoria grega. Qual o papel da autoridade pública para que essa justiça, que é uma virtude, que é um valor, não só pessoal, mas social, se realize, para que haja coesão e harmonia, e de modo que a sociedade possa permitir que os indivíduos e que os grupos alcancem os seus anseios, realizem os seus projetos de vida. Então, qual é esse papel, né? Então, já dando um salto para o período contemporâneo,
em que as organizações políticas se estruturam sob esse modelo que é bem compreendido, que é o modelo do Estado, né? Ou seja, a ideia de soberania do poder político depositado, concentrado numa organização juridicamente estruturada, e aí a inter-relação entre o direito e a política, o conjunto de normas que estruturam essa organização política, formando o que nós hoje designamos de Estado de Direito, ou seja, um Estado que é baseado não no capricho, na vontade subjetiva, arrogante, discricionária de quem esteja no exercício do poder, mas esse esforço, essa conquista dos povos contemporâneos, no sentido de que há a necessidade de um controle, de uma limitação do poder, e essa limitação do poder feita pelo direito, né? Seja o direito, já aí retrocedendo na história, nas comunidades primitivas, já havia essa preocupação de que a autoridade pública, para poder realizar a justiça, tinha que fazê-lo estatuindo normas, estabelecendo normas, definindo normas de conduta para aquelas sociedades, para aqueles grupos humanos, e julgando aqueles que infringissem tais normas. Esse é, basicamente, o papel da autoridade pública. E aí, pensando nessa realidade contemporânea do Estado como organização jurídica da sociedade política, é praticamente consenso, é meio óbvio, né? Essa percepção de que o papel do Estado na realização da justiça deve se dar tanto na positivação do direito, ou seja, na definição de normas jurídicas, quanto no chamado, como está entre aspas no tópico aí, no monopólio da atividade jurisdicional, no sentido de que aqueles que infringirem as normas que foram positivadas, que foram fixadas, só podem ser punidos por essa infração, só podem ser compelidos, obrigados positivamente a cumprir essas regras de conduta por uma autoridade legítima, que é a autoridade estatal. Então, o Estado tem um papel importantíssimo na realização da justiça. E aí a gente já parte para a outra expressão, o outro termo da expressão, acesso à justiça. Como assegurar o acesso a essa justiça tão desejada, tão ansiada? É através da autoridade pública, para além da dimensão individual, que eu falei, da dimensão pessoal, que está no tópico de cima, mas se nós pensarmos na justiça como valor social, a autoridade pública, o Estado, desempenha um papel fundamental em assegurar esse acesso, e ele deve fazê-lo, primeiramente, no momento da positivação. As normas jurídicas emanadas da autoridade pública, as regras de conduta, precisam ser normas justas, porque, como já se disse, o direito injusto é uma grande aberração, é uma pretensão inerente ao próprio conceito de direito, que o direito corresponda a normas que sejam reconhecidas, consideradas como justas. Então, o primeiro papel do direito para assegurar o acesso à justiça é fazer leis justas, produzir leis que gerem justiça e não injustiça. E aí vem o segundo momento, em havendo essas leis consideradas razoáveis e adequadas pelos súditos, pelos cidadãos, pelos participantes da sociedade política e pelos governantes como justas, é preciso que essas leis não sejam só uma imagem abstrata, mas que elas se concretizem nas relações sociais, e o papel do Estado, então, é fundamental, exercendo o monopólio da atividade jurisdicional, como nós sabemos, vocês formados em direito, a palavra jurisdição, etimologicamente, significa juris dicere, no latim dicere, dizer o direito no caso concreto. Então, esse é o papel do Estado na positivação do acesso, quer dizer, na positivação não, na viabilização do acesso à justiça. É verdade que nós podemos ter uma dimensão autocrática ou democrática nessa compreensão do papel do Estado, da autoridade pública, de modo que num Estado autocrático, e nós sabemos que existe na história e podem existir Estados autocráticos,
a definição de quais são as regras justas e a aplicação dessas regras provém de uma autoridade que foi investida nesse poder, às vezes pela força, às vezes por razões de cunho religioso, no sentido teocrático. Ele foi escolhido por Deus para essa função. São modelos que a história nos apresenta de organizações estatais, né? Mas, nos tempos contemporâneos, todos nós sabemos que quase que universalmente se reconhece que o modo legítimo de investidura no poder e no exercício do poder para desempenhar essas funções estatais se dá através do modelo democrático, ou seja, em que há uma participação do demos, do grego demos, povo, né? E kratos, de cracia, democracia, o governo do povo, uma participação dos destinatários dessa norma, que seria algo írrito, algo contrário à liberdade dos cidadãos se submeter a uma norma da qual ele não pode contribuir para a sua formulação e para o seu consentimento. De modo que aí nós temos, então, uma premissa, que é a premissa democrática, do Estado democrático, para não só a positivação do direito, mas para o monopólio da atividade jurisdicional ser exercido de modo legítimo, que é esse modo democrático. Ora, o Estado de Direito moderno, na medida em que adota o modelo da soberania popular, da democracia representativa, de algum modo, e sobretudo na medida em que foi se ampliando o sufrágio universal, o sufrágio, né, para chegar ao sufrágio universal, nós sabemos que nas origens da Idade Moderna, o modelo democrático, apenas poucos grupos humanos eram admitidos a participar desse processo de escolha de representantes para a elaboração das leis nos parlamentos, no processo legislativo, mas ao longo do século XIX e, sobretudo, ao longo do século XX, houve uma expansão quase que universal para o chamado sufrágio universal, em que praticamente todos os cidadãos são reconhecidos como tendo a capacidade de participar do processo político como eleitores, portanto, uma democracia de massas, né? Quantitativamente mais legitimada por essa participação popular. Então, nesse âmbito, praticamente consenso de que uma verdadeira democracia supõe a participação de todos, independente da condição social, ou seja, de pertencer a uma elite por tradições culturais, sociais, que gere possível situações de diferenciações no convívio social, étnicas e raciais, obviamente desconsiderando qualquer distinção étnica ou racial, e, sobretudo, econômica, né? Desconsiderando possíveis desigualdades econômicas, no sentido de que o voto do mais humilde e carente cidadão, ou seja, aquele que está realmente desprovido de recursos financeiros, tem o mesmo peso do voto do grande empresário, que tem uma grande possibilidade de intervir no campo econômico, mas no campo político, pelo menos em tese, nesse modelo, há uma igualdade. One man, one vote é a expressão clássica que vem do sistema político americano e inglês, quer dizer, um homem, um voto. Todos têm igual peso, igual importância na participação da elaboração das leis e da escolha do governo. E aí vem a questão que nos preocupa. O acesso à justiça para elaborar leis justas, em tese, eu vou fazer aqui um parêntese, porque é óbvio que o nosso tempo aqui não dá para fazermos elucubrações críticas e realistas de que as coisas não são tão singelas assim. Eu não sou ingênuo de dizer que essa formulação teórica de que cada pessoa tem igual participação e poder de interferir na formação do direito. Na vida real, as coisas não são tão assim. É óbvio que a influência, o peso das classes menos favorecidas, ele fica um pouco comprometido pela influência do poder econômico, eventualmente de outras esferas de poder, poder militar, poder religioso, que, às vezes, quantitativamente fazem pesar a balança para mais ou para um lado. Não vamos ter ocasião, nem é o caso da gente fazer esse tipo de reflexão, embora não possamos considerá-las, mas, pelo menos no modelo teórico de organização da sociedade, nós estamos diante dessa realidade, ou seja, esse equilíbrio. E aí, essa questão também está na bibliografia da nossa sessão de hoje,
um livro de minha autoria, que também está esgotado, então, propriamente não estou fazendo propaganda, né? Porque não dá para adquirir, comprá-lo, mas, de qualquer maneira, o livro está... o livro, não, a tese de doutorado, esse livro corresponde à minha tese de doutorado, está disponível para baixar gratuitamente pelo sistema eletrônico. Assistência jurídica gratuita no Brasil, nos Estados Unidos e na França. Mas esse livro aqui, na parte introdutória do livro, né, exatamente o meu capítulo inicial, esse livro corresponde à minha tese de doutorado, eu quero crer que os que organizaram o curso tiveram isso presente, não por outra razão terão me convidado para fazer essa disciplina. Então, lá no capítulo 2 do livro, Estado de Direito, Consolidação Democrática e Acesso à Justiça, eu discorro bastante sobre isso, falando sobre essa questão do acesso à justiça no conceito do Estado democrático. Então, nessa trajetória do Estado democrático para chegarmos até onde chegamos hoje, ou seja, um Estado em que originariamente o protagonismo era do legislativo, tem que assegurar a participação de todos para que todos possam produzir leis justas que correspondam aos desejos e aos anseios da população. Depois, como nós sabemos, o protagonismo tem sido reconhecido nos últimos tempos no judiciário, ou seja, o anseio de que o judiciário desempenhe um papel de assegurar a efetividade do direito, que o direito não fique só nas leis, mas que ele venha repercutir na vida concreta dos cidadãos. E aí, nesse sentido, se isso é assegurado no patamar de produção legislativa, uma igualdade de todos os cidadãos, mas no acesso ao judiciário para fazer reivindicar e aplicar esses direitos, não há uma possibilidade de paridade, de igualdade nesse acesso, isso é completamente odioso. Na verdade, está havendo um inacesso à justiça. E com isso, então, eu vou passar aqui para o próximo slide, né, em que a gente vai refletir sobre a expressão acesso à justiça, a polissemia da expressão acesso à justiça. O que significa polissemia? Diversidade de significados. A palavra acesso à justiça, a expressão acesso à justiça, é uma expressão que, como diz lá, o livro do Boaventura, é uma expressão charneira, é uma expressão que ficou meio banalizada, né? De fato, se usa acesso à justiça de modos muito variados e muito díspares. Qual é a origem do termo acesso à justiça? De onde vem a expressão acesso à justiça? Muito frequentemente, ela está associada a isso que eu acabei de falar, ou seja, acesso às cortes de justiça, acesso aos tribunais, acesso ao poder judiciário, né? Então, nesse livrinho aqui, que não está na bibliografia, Acesso a Lawyers and the Public Good, que é do professor Alan Paterson, nós vamos falar um pouco sobre o Alan Paterson daqui a pouco, né? Então, nesse livrinho aqui, ele tem um capítulo, o terceiro capítulo, onde ele vai exatamente refletir, dizendo que acesso à justiça é uma frase, uma expressão, que pode ser rastreada para o século XIX como um conceito e é comparativamente como é que eu vou dizer assim, uma novidade, uma expressão inovadora que se tornou frequente apenas nos anos 1970. E aí ele cita um outro colega nosso, o professor Roger Smith, que diz que, em geral, a frase acesso à justiça tem um sentido bem aceito, porém vago, amplo, que denota alguma coisa que não é muito clara, como, por exemplo, também a própria expressão Estado de Direito, que permite vários contextos, né? É uma coisa boa, mas quase que impossível de você ser contra. Eu sou contra o acesso à justiça, né? Quase impossível. A força e a fraqueza, diz aqui, dessa expressão acesso à justiça está exatamente nessa sua nebulosidade, nessa sua abertura, né? E aí ele vai aprofundar. Num texto que eu recomendei, sugeri como leitura de bibliografia preparatória para a aula de hoje, não sei se todos tiveram tempo de ler, que é o texto do professor Mark Galanter, o grande sociólogo americano, lá na nota 1
do texto, ele diz assim: antes de 1970, era usada a expressão acesso às cortes de justiça, que data de, no mínimo, 1840. Pela pesquisa que ele fez na literatura americana, essa expressão também começa a aparecer relativamente num tempo histórico recente, 1840, estamos falando do século XIX, exatamente como disse o professor Alan Paterson. E aí ele cita aqui pesquisas mostrando ocasiões em que esse termo foi usado. E aí depois ele diz que a expressão acesso à justiça, apenas na última dessas obras, que ele cita aqui, de 1962, apareceu a expressão access to justice special issue. Então, apenas nessa última obra de 1962, parece estar disponível como uma frase substantiva fixa. O termo, por exemplo, ele diz, não aparece num livro clássico de um outro autor importante para essa nossa primeira aula, que é o professor Earl Johnson Jr., no livro que ele escreveu em 1974, sobre o acesso à justiça nos Estados Unidos, mas ele não usa essa expressão em nenhum momento no livro dele. Considerando o contexto americano e esse contexto do século XIX para o início do século XX, há um outro livro, que é o livro Justice and the Poor, é um livro também clássico, esse livro é de 1914, em que ele fala exatamente sobre o acesso dos pobres às cortes de justiça, né? Na verdade, ele diz, um estudo sobre a presente negativa de justiça para os pobres. Mas ele não usa em nenhum momento essa expressão acesso à justiça como ela está sendo usada contemporaneamente, né? Então, o fato é que hoje em dia, nos últimos 50 anos, da década de 60 para cá, segunda metade do século XX, essa expressão acesso à justiça passou a ser usada com muito mais frequência, seja para significar, como está aí no item 2 do slide, o acesso à justiça como acesso ao judiciário, seja para significar uma outra dimensão, de que não adianta também formalmente ter acesso ao judiciário se não é possível ter acesso aos direitos, se o judiciário, na verdade, não realiza os direitos, se é uma promessa vaga, uma promessa de não se concretizar. E aí, dessa conjugação de acesso à justiça, estrito sensu, como acesso ao judiciário, e como acesso aos direitos, seja através do judiciário, ou através de outros mecanismos que possam ser, às vezes, até mais eficazes, mais adequados do que o judiciário, primeiramente, a própria possibilidade do consenso, das pessoas se entenderem e realizarem os seus direitos, respeitarem reciprocamente os seus direitos, fazerem justiça nessa relação interpessoal, sem precisar intermediação de ninguém, apenas dentro da harmônica convivência pacífica, com o bom senso, com a sensibilidade do que é certo e do que é errado, cumprir o seu dever, e isso, felizmente, até a gente precisa reconhecer isso, isso é o que acontece na maioria das nossas vidas, porque se não fosse assim, nós estaríamos aqui digladiando e nos destruindo uns aos outros, né? Então, na maioria das nossas situações cotidianas, é assim que acontece. Mas quando ocorre um conflito, um desentendimento, uma desavença, uma divergência sobre o que sejam os direitos, é necessário que haja um terceiro imparcial, investido de autoridade, para decidir o conflito, e esse papel, como nós vimos no slide anterior, é do Estado, ou é possível recorrer a outros mecanismos para essa solução, que são os famosos, como certamente vocês já estão raciocinando aí, meios adequados, alternativos ou adequados de solução de conflitos que se disseminaram tanto nesses últimos anos para demonstrar que, às vezes, o judiciário não é um meio adequado para esse acesso à justiça. Mas, juntando essas duas ideias, eu vou usar aqui uma expressão de um autor brasileiro de grande projeção, uma figura humana extraordinária, que é o professor paulista Kazuo Watanabe, né? Todo mundo conhece as obras do Kazuo Watanabe, com esse nome aí podia pensar que estava falando de um japonês, mas é um brasileiro. E o professor Kazuo Watanabe, lá na década de 80, escreveu alguns textos usando essa expressão de que o que se deve buscar quando se fala em acesso à justiça é o acesso à ordem jurídica justa, e essa expressão se tornou disseminada pelo Brasil afora, porque ela dá conta não apenas dessas duas dimensões aí, acesso à justiça e acesso aos direitos, mas acesso à ordem jurídica naquele sentido que eu falei no slide anterior, de você também ter um ordenamento jurídico justo, de que as leis por si só também sejam justas,
porque cumprir uma lei injusta, ter acesso ao judiciário para fazer valer uma lei, que a lei seja, por premissa, injusta, significa, na verdade, inacesso, ou desacesso, ou negativa de acesso à justiça. E aí, concluindo essa parte introdutória, os obstáculos para o acesso à justiça no passado e nos tempos atuais. Essa é uma realidade meio que perceptível intuitivamente, né? De que o acesso à justiça, nesse sentido que estamos falando aqui, não se faz de modo simples. Existem muitos obstáculos, muitas barreiras para o acesso à justiça. Falando sobre o passado, a minha intenção é colocar aqui o acesso à justiça no passado, eu estou pensando mesmo nas civilizações antigas, em que, por exemplo, diferenças de classes sociais, diferença de origem social, diferenças étnicas, isso até hoje se faz presente, diferenças religiosas, eram fundamentais para indicar qual o grau, qual a qualidade do acesso, entre aspas, à justiça que a pessoa teria. Alguns simplesmente estavam excluídos de poder sequer ir reclamar seus direitos, porque nem a liberdade tinham. Os modelos, por exemplo, que adotam regimes de escravidão, que distinguem pessoas humanas em categorias que priva certos grupos humanos de direitos, estrangeiros, né? Se você pertencesse a um determinado grupo, você não tinha possibilidade, naquela determinada comunidade, ter acesso aos direitos ou à justiça, porque nem direitos você tinha. Então, os obstáculos no passado eram muito, de modo que nem se falava nessa temática do acesso à justiça nesse sentido de hoje, porque era considerado quase que connatural, aquilo estava disseminado como um fato consumado, fato inerente à própria cultura e compreensão de mundo daqueles povos antigos, que houvesse essa categorização, essa gradação, essa distinção de acesso à justiça. Nos tempos atuais, sobretudo no tempo moderno, depois da Revolução Francesa, que rompeu com aquele paradigma e tentou sinalizar para a humanidade essa verdade fundamental que decorre da nossa idêntica dignidade comum de todos, que está lastreada numa ideia de igualdade, de liberdade e de fraternidade, não é? Égalité, liberté, fraternité, que são as expressões do direito da Revolução Francesa, se percebe que não adiantava apenas afirmar uma igualdade retórica, uma igualdade formal. Isso já foi um primeiro passo, importantíssimo, indispensável. Se não se reconhecesse que há que haver, que deve haver uma igualdade formal, que não pode haver categorização entre seres humanos, que todos os seres humanos, por serem seres humanos, por terem uma mesma dignidade, não podem ser categorizados juridicamente e politicamente em privações, em restrições de direitos, isso é uma premissa fundamental. Mas, em termos práticos, na vida concreta, na vida real, essas desigualdades continuam acontecendo. Então, as noções de liberdade, igualdade e fraternidade começam a se expandir, todo o anseio do ciclo dos direitos fundamentais, da afirmação dos direitos fundamentais, que também é uma matéria colateral que não dá para a gente aprofundar aqui. Eu vejo que o tempo urge, né? Eu preparei 30 e poucos slides, estou no número 4 ainda. Isso foi bom, porque eu ainda não preparei os slides da aula de quarta-feira. Se for o caso, se não der tempo da gente concluir todo esse conteúdo aqui, eu vou me ajustar para verificar como será essa fluidez. Mas o fato é que, saindo dessa parte introdutória já,